Nosso assunto de hoje é gastrite. Doutor, primeiro vamos explicar o que é gastrite, até porque eu já tenho algumas dúvidas aqui para tirar com o senhor. Vamos lá, Letícia e ouvintes. A gastrite é uma doença extremamente prevalente, né? E ela acomete mais o adulto jovem, tá? Ela é caracterizada por uma inflamação da mucosa gástrica, ou seja, por alguns motivos a gente vai ter uma inflamação importante dentro do estômago, e isso vai causar principalmente um sintoma que é o quê? A dor abdominal na boca ali do estômago. A gente chama, né? Aquela dor realmente que incomoda. Algumas pessoas têm perda de apetite, outras também têm a questão da náusea e pode ter até vômitos, né? Por causa dessa dor. Realmente é uma dor muito importante e que se ela se estabelecer de forma crônica, a gente tem uma perda de apetite muito grande e a pessoa pode até ter perda de peso por causa disso. Então perde muito a qualidade de vida das pessoas que têm gastrite. Ela efetivamente ela é caracterizada por duas formas, ou ela é aguda ou ela é crônica. A aguda, na grande maioria das vezes, é por um excesso ou um exagero por um tipo de alimento, então pessoas que comem muita pimenta, ou têm uma libação alcoólica, ou seja, tomam muito álcool, fumam, algum processo inflamatório ali de forma aguda pode causar isso. E as gastrites crônicas, que a gente chama, elas são mais associadas a uma bactéria que chama Helicobacter pylori, ou H. pylori. Então a gente só consegue dar esse diagnóstico por endoscopia, você fazer uma biópsia e constatar que tem essa bactéria e aí tem tratamento. E uma outra característica, uma outra forma de desenvolver a gastrite, na verdade são duas, né? Uma é por uso ou abuso de analgésicos, então anti-inflamatórios, como ibuprofeno, cetoprofeno, pessoas que tomam AS, aspirina, isso ataca muito a mucosa gástrica e realmente pode levar a esse quadro de gastrite crônica. E a outra que é menos frequente, mas pacientes que têm algumas doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, algumas outras doenças inflamatórias podem também desenvolver esse quadro de gastrite. E uma curiosidade, Letícia e Cacá, eu falei aqui da bactéria Helicobacter pylori, né? Existem estudos que quase 60% a 70% de toda a população mundial possui essa bactéria no estômago. Ou seja, todos nós, se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma predisposição muito grande de desenvolver quadros de gastrite. Desculpa, Letícia. É muito comum, o senhor estava falando, né, da dor que ela provoca. Depois até que eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, tentar pra gente desenhar, assim, qual parte, né, no nosso abdômen vem essa dor. Mas eu gostaria a minha dúvida é a seguinte: a gastrite, ela provoca dor ou queimação? Porque a gente ouve muito falar, nossa, eu tô com uma queimação aqui, tenho gastrite, né, das pessoas que têm falar, tô com uma queimação. Mas não é uma dor. Não chega a ser a gastrite, ela é dor ou ela provoca essa queimação? Excelente pergunta, Letícia. Vamos lá, quando o paciente reclama pra gente que ele tem aquela sensação de queimação que sobe, né, pelo peito e chega às vezes até na garganta, a sensação de queimação que sobe, né, ali no peito e vai até a garganta, isso é mais característico com doença do refluxo gastroesofágico. Existe um relaxamento da válvula muscular ali, existe um músculo entre o esôfago e o estômago, e por frouxidão, né, então pacientes obesos, pacientes que fumam, pacientes que utilizam muito bebida alcoólica, vários fatores causam essa frouxidão e acaba o suco gástrico subindo. Isso é mais comum pós-prandial, então, ou quando deita. Isso é gastrite. Isso é doença do refluxo gastroesofágico, desculpa. Quando é gastrite, é mais uma dor mesmo, que fica ali na boca do estômago, logo abaixo desse último ossinho, que é o externo, tá? Então ela fica concentrada ali. O que acontece, que confunde muito, é que as duas doenças, como eu falei, elas têm causas parecidas. Então, paciente que é obeso, paciente que é tabagista, que faz uso de álcool, né, que come depois deita, pode ter tanto refluxo quanto gastrite. Mas quando é só gastrite, é muito mais caracterizado por dor ali na boca do estômago, que a gente chama. E refluxo é sensação de queimação que sobe, que pode subir até a garganta. De forma bem leiga, assim, para o nosso ouvinte ouvir, as grandes diferenças são essas. A gastrite ela pode evoluir, por exemplo, para outra doença, como uma úlcera, por exemplo? Exatamente, Cacá, pode sim. A gastrite, na verdade, é o processo inflamatório da mucosa gástrica e, se não tratada, você pode fazer uma úlcera gástrica, que é uma evolução dessa inflamação e faz uma lesão como se fosse um machucado mesmo,
e que pode ainda mais do que sangrar. E se há esse sangramento da úlcera, pode causar um quadro muito grave, esse paciente entrar em choque hemorrágico, eventualmente precisar de uma endoscopia de urgência para botar um clipe ali onde está sangrando, ou em casos mais graves pode ser feita até uma gastrectomia, ou seja, tirar um pedaço daquele estômago que esteja sangrando. Então é importante, é um sinal de alerta quando você tem um diagnóstico de gastrite, você procurar o médico, fazer uma endoscopia para entender qual é o grau dessa gastrite e se até mesmo já existe uma úlcera ou não. Outra coisa também, Cacá, eu ouvi Letícia, que pode acontecer também na gastrite ela não evoluir para uma úlcera, mas pode evoluir para um risco de câncer gástrico. Por quê? Toda vez, em qualquer tecido corporal, né, que tem inflamação, que tem morte celular, e aí depois replica para formar outra célula ali na mucosa, cada troca, né, cada formação de novas células, quando forma novas células, pode formar células cancerígenas. Então a gastrite pode ser uma pré-lesão que, se não tratada no futuro, é lógico que isso não é rápido, mas se não tratado, pode favorecer ao risco de câncer gástrico. Outra pergunta, doutor, porque assim, acaba tendo, quando é dor no abdômen, né, as pessoas, sem ter um diagnóstico, fica tentando achar um diagnóstico. Quem nunca, né, vamos dizer assim. E muito se ouve falar em diverticulite, que dá uma dor em alguma parte do abdômen, né? Não sei se necessariamente mais próxima ao estômago mesmo. Como é que diferencia essas dores, doutor? Excelente pergunta. Vamos lá. Abdômen sempre é muito difícil a gente distinguir dor. E aí eu vou dar uma dica aqui importante para os nossos ouvintes. Quando é dor na boca do estômago, uma dor, né, opressiva, na grande maioria das vezes é gastrite, mas ela também pode ser um quadro de infarto, se vier associada com opressão no peito, sudorese, dor para a mandíbula ou para o braço. Outra dor abdominal também, como você muito bem falou, são as dores inflamatórias. Então, por exemplo, a diverticulite, a apendicite, são dores que distendem o abdômen e quando você aperta o abdômen, ela dói também. Já a gastrite não, se você aperta ali o local, não dói, é uma dor interna. E existe uma outra dor ainda, que também é no abdômen, que pode correr para o dorso, para as costas, que são as dores da litíase renal, que são as pedras, os cálculos renais, que pode ter uma dor abdominal, mas que você consegue descrever o trajeto. Então é uma dor que às vezes começa na região lombar, vem para o abdômen anterior e depois desce para o aparelho urinário, o gênito urinário, na verdade. Então é essa dor. E uma outra dor ainda que também é bastante frequente no abdômen é a dor da colicistite, da pedra na vesícula. Mas ela é bem localizada do lado direito e que você consegue literalmente apontar onde que está a dor. Então a grande diferença da dor da gastrite aqui é na boca do estômago, é uma dor interna e ela não piora ou se altera quando você palpa, né, ou aperta ali o local. Já a dor da diverticulite, da apendicite, quando você aperta o abdômen, nossa, a pessoa até reclama de dor. É até um sinal de irritação peritoneal e tem um nome que é sinal de Bloomberg, né, que a gente chama, que é sinal de irritação peritoneal. Então, quando a gente examina o doente, a gente consegue fazer essa diferenciação. A gente falou muito a respeito dos sintomas, das eventuais causas, etc. Agora, e para curar a gastrite, doutor? Vamos lá, Cacá. A primeira coisa que a gente precisa identificar é se realmente você tem essa dor que fala a favor de gastrite, procurar o médico, e é sempre de bom tom fazer uma endoscopia, para você, primeiro, analisar se já há úlcera ou não, analisar se há algum tipo de erosão, sendo uma gastrite erosiva ou não, e principalmente para coletar e fazer uma biópsia do tecido gástrico e ver se existe a bactéria H. pylori. Como eu falei lá no início aqui do comentário, quase 60% a 70% das pessoas têm o H. pylori, a Helicobacter pylori, mas não sabe. Então, se tiver gastrite, tem que tratar. Então, tem que fazer o uso de antibiótico para matar a bactéria e, além disso, fazer o uso dos inibidores da bomba de próton, que são os famosos omeprazóis, pantoprazóis, e esse paciente realmente que tem H. pylori e tem um quadro de gastrite, dado o diagnóstico pela endoscopia, realmente tem que fazer o uso desse protetor gástrico por resto da vida. Além disso, pacientes que são tabagistas, fazem uso de bebida alcoólica, vão ter que cessar esse costume, porque são processos que causam inflamação também na gastrite. E pacientes que por algum motivo, como pacientes cardiopatas, né, pacientes que já infartaram, que tem que tomar AS, porque é um antiagregante, eles também vão ter que tomar bastante cuidado, porque pode ser um fator de
predisponente, e para o resto da vida eles vão ter que tomar esses medicamentos, os pantoprazóis, os omeprazóis, que são os inibidores da bomba de próton. Além disso, é muito importante, Cacá e Letícia, os pacientes com dor abdominal e com gastrite, mesmo que seja leve, respeitar os horários das refeições. Então, a gente sabe que existe, né, uma grande discussão de pessoas que fazem jejum intermitente, ou que outras linhas de raciocínio aí de alguns nutrólogos ou nutricionistas falando que não precisa comer de 2 em 2 horas, mas pacientes que ficam em jejum prolongado e que possuem gastrite podem piorar esse quadro de gastrite, porque o ambiente gástrico, o pH gástrico vai ficar mais baixo, vai ficar mais ácido e, consequentemente, perpetuando esse quadro. Então, indica-se que se façam as refeições, pelo menos as 3 refeições, né, café da manhã, almoço e janta, mas com refeições leves, intervaladas aí entre uma e outra refeição principal. Adenilton, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar com esse tema de doenças ou dores abdominais na semana que vem também? Até porque tem outras, ou tem ouvintes aqui, não estão falando de gastrite, mas estão falando de outros tipos de dores. Vamos concentrar aqui no abdômen essas dores? Vamos, Letícia, tem muita coisa, ó. Tem colicite, tem pancreatite, apendicite, diverticulite, cálculo renal, cálculo na vesícula, então a gente fala disso tudo na próxima quinta-feira. Ah, ótimo, olha, deu sinal, tá na hora do senhor ir. É que eu tô aqui do lado de fora de São Lucas, que pega melhor o celular, e acabou de tocar o sinal da escola aqui ao lado. Maravilha. Obrigada, doutora Adenilton.